Olá, gente querida, sejam muito bem-vindos a Apocalipse parte 3. Bom, quantas partes teremos em Apocalipse? Teremos 4, né? 4 videoaulas. A orientação que nos foi passada é para nós fazermos vídeos menores, para não cansar o aluno poder acompanhar, aprender, né? Ser algo didático, algo realmente proveitoso. Mas nós temos aí um livro que precisa realmente de uma atenção maior por nós, né? Tanto os que ensinamos como também os que aprendem, né? Os que estudam. Então senta que lá vem história, viu, irmão? E é história não com E, história, que é conto da carochinha, que é mentira, não. Isso aqui é história com H, e história com H maiúsculo, né? Aqui é verdade, aqui é realidade, aqui é a palavra de Deus. Bom, nós tivemos o vídeo aula primeira parte, segunda parte. Nessa terceira parte nós vamos falar sobre a Babilônia, né? Lá no capítulo 17, 18, ela tem o desfecho no capítulo 19. Mas antes vamos fazer aqui uma breve recapitulação. Os capítulos 6 a 16 nós falamos que é o cerne do livro de Apocalipse, né? Só uma pergunta aqui. São 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Como é que os acontecimentos? São sucessivos? O que isso quer dizer? Os 7 primeiros selos, os 7 selos, melhor falando, eles vão acontecer em ordem. Depois que acontecer o 7º selo, aí virá 7 trombetas, na ordem também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois, as taças, 7 taças. Isso é sucessivo, né? É uma cadeia de sequências. É isso que vai acontecer? A pergunta é essa. Vão ser acontecimentos sucessivos? Primeiro os selos, depois as trombetas, depois as taças? Ou eles vão ser simultâneos, né? Abriu o primeiro selo, foi tocada a primeira trombeta, foi derramada a primeira taça. Porque quando você faz um estudo, você observa que todos aqueles eventos ali são muito idênticos. As catástrofes dos selos com as catástrofes das trombetas e das taças, elas são idênticas, parecidas. Então, será que está falando a mesma história sobre pontos de vistas diferentes? Então vai ter só 7 eventos catastróficos, ora chamado de selo, mas que também são trombetas e que também são taças? Serão eles simultâneos? Ou estes eventos serão sucessivos e simultâneos? Como é que é isso? Vamos explicar aqui. Se forem sucessivos e simultâneos, eles são eventos diferentes, distintos. Quero que você entenda isso. Por exemplo, o primeiro selo é um evento. A primeira trombeta é outro evento, embora parecido, mas é outro evento. A primeira taça também é outro evento. Mas, olha só, se for sucessivos e simultâneos, serão abertos o selo de número 1 até o 6. O 7 não vai acontecer por enquanto. Aí vem as trombetas. Aí vai acontecer os eventos descritos na trombeta de número 1 a 6. A trombeta 7 também não acontece. E vai suceder o quê? As taças, de 1 a 6. Aí o selo de número 7, a trombeta de número 7.
e a taça de número 7, elas vão ser simultâneas, vão acontecer na mesma hora, ou no mesmo período, né, de evento. Então, nós sabemos que o sétimo selo, a sétima trombeta, a sétima taça, serão terremotos, né? Aí a gente pensa o seguinte: caso eles sejam sucessivos, a gente vê que os acontecimentos dos selos, as catástrofes dos selos, elas decorrem por irresponsabilidade humana, pelo que o homem está fazendo, né, com a humanidade, pelo que os homens estão fazendo com a natureza. E aí, todos aqueles sofrimentos são consequências de irresponsabilidades do homem. E depois, o que acontece nas trombetas e taças já são coisas que vêm diretamente da parte de Deus. Certo? Muito bem. Então, fica aí para a gente pensar se são eventos sucessivos, se são eventos simultâneos ou se são sucessivos e simultâneos, né? Dê lá um retorno para nós, dê a sua opinião, ela é muito válida. Bom, no Apocalipse, você já deve ter ouvido falar sobre as escolas de interpretação, porque o Apocalipse não é fácil. Todos nós somos sabedores disso. Alguns têm opiniões diferentes do outro, né? E há aqui 4 escolas de interpretação do Apocalipse. Veja que não é um livro fácil, né? Primeira escola de interpretação é chamada preterista. Ou seja, pretérito tem a ver com o passado, né? Ou então, aqueles que interpretam o Apocalipse, eles colocam todos os acontecimentos já ocorridos. O Apocalipse já aconteceu lá no primeiro século, na igreja primitiva. Que a igreja, na época de João, né, na época dos apóstolos, a primeira geração, primeiro século, as perseguições de judeus contra a igreja, perseguições do Império Romano, que começou no ano 64 com Nero, né? Depois vieram outros imperadores ali. Então, todas aquelas perseguições de cristãos morrendo nas arenas, cristãos morrendo, né, na fogueira, cristãos morrendo, sendo lançado às feras, e então todos aqueles acontecimentos já se deu. Alguns entendem que anticristos eram imperadores, não é? E fazem lá os seus estudos dizendo que, por exemplo, a Babilônia cercada por 7 montes, né? A Roma, a cidade de Roma, na Itália, ela é cercada por 7 montanhas. E aí eles entendem que estava se referindo à Babilônia como a cidade de Roma, onde estava ali a sede do Império Romano. Ali martirizou muitos santos, né? Muitos crentes. Ok. Segunda escola é a historicista. História com o passado tem um tanto a ver, né? Mas história aqui leva os acontecimentos da igreja para o presente. Tá? Como é que nós entendemos isso? Bom, aqui tem a ver com todos os séculos, todas as gerações que a igreja viveu. E aí eles pegam, como por exemplo, as 7 igrejas lá do Apocalipse, dizendo que cada uma daquela igreja representa um período na história. Então, a primeira delas ali, na ordem, é a igreja de Éfeso, que era a igreja que representava ali a era dos apóstolos, a igreja do primeiro amor, né? E, por exemplo, aí a última igreja é Laodiceia. Laodiceia já era uma igreja fria, representando assim a igreja dos últimos dias,
a última geração de crentes, né? Então, aqueles que interpretam na história, eles tomam como base aquelas 7 igrejas, ok? Os futuristas. Bom, Apocalipse, pelo que ele encaixa no seu todo, ele precisa ser futurista, né? Mas o que que os futuristas dizem? Os futuristas falam que o Apocalipse vai se dar no último século da era da igreja, né? Quando vai acontecer 7 anos de grande tribulação, ok? Os idealistas, eles já entendem que tanto no passado quanto no presente e no futuro, qualquer era, qualquer século, né? A igreja ela tem passado, todas as gerações têm passado um verdadeiro apocalipse. Só que o apocalipse, gente, ele é futuro. O apocalipse, ele é futuro ou não é? Queria também que você deixasse a sua opinião lá para mim lá. Coloque lá qual que é a sua ideia de interpretação no Apocalipse, né? Será que encaixa lá no primeiro século? Ou não, eu sou daquele que o Apocalipse já aconteceu, né? Ou tem a ver com a era das igrejas. Bom, coloca lá a sua ideia e aí a gente vai... Ok. Temos aqui um outro gráfico aí com 2 fotos, né? Apocalipse capítulo 12 lá. Na verdade, o livro de Apocalipse, ele fala de 3 mulheres que, na verdade, não são, nenhuma delas é mulher, né? Elas representam um grupo de pessoas, cidades ou alguma coisa. Então, há 3 mulheres lá. Apocalipse capítulo 12 tem a ver com essa primeira figura aí. Fala de uma mulher que estava grávida, fala que ela estava aí, tem a ver com a lua, né? E que essa besta aí, Satanás, o dragão, né? Que é a antiga serpente. Na mitologia, o dragão quando é filhote, é uma serpente, né? E quando vai amadurecendo, ela se torna um dragão. É o que a mitologia diz, né? E aí, uma das suas cabeças estava aberta para tragar o filho desta mulher. Pois bem, que mulher é essa, gente? Vamos ver? A Igreja Católica diz que essa mulher é Maria, mãe de Jesus, né? Que estava dando à luz a Jesus e que o diabo queria matá-lo, né? Queria destruí-lo. Não cabe no Apocalipse essa interpretação, porque o Apocalipse é futuro, o Apocalipse não é passado, né? A segunda interpretação diz que essa mulher é a Israel e que Jesus veio, né, da tribo de Judá. É basicamente a mesma interpretação católica, a segunda interpretação, né? Só coloca aí como Israel e seria Jesus. Também não se encaixa no Apocalipse, porque isso já aconteceu, né? Terceira interpretação é que essa mulher é a igreja. E ela estava grávida, né? E a sua prole, os crentes, né? Os cristãos, estariam entrando em perseguição, né? Então, aqui encaixa mais com o conteúdo futurista do Apocalipse. Porque se diz que essa mulher, ou o que dela nascer, seria protegido por um período de 1260 dias, que é exatamente 3 anos e meio, né? Que são expressões que acontecem muito no Apocalipse. 1260 dias, 42 meses, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, resumindo todas essas expressões, nós temos 3 anos e meio de grande tribulação, né? Então, encaixa essa terceira interpretação, ok? Aí aqui, a segunda figura, numa cátedra, né? Nós temos aí o arcanjo Miguel, aquela luta lá contra Satanás, e aí nós vamos ver aqui no Apocalipse mais adiante, não é? Outras figuras aí, gente, ó. A prostituta,
que é o que nós vamos falar agora da Babilônia, né? De uma forma figurada. O Apocalipse tem muita coisa assim que é figurado. Você não vai fazer interpretação ao pé da letra, de modo literal. E há coisas que são literais, mas há coisas que são figuradas. E cabe o bom senso. Então, a melhor maneira de você interpretar a Bíblia é usar o bom senso, tá? Por exemplo, quando Jesus fala que nós devemos arrancar certos membros que nos levam a pecar, né? Que nos levam à queda espiritual, ele diz que é melhor arrancar um olho, uma mão, né? Uma perna. Aquilo ali, gente, é usar o bom senso para interpretar aquilo, né? Aquilo lá é figurado, né? Não está falando para você cortar um olho, uma mão, um pé, né? Então a gente precisa usar o bom senso para interpretar a Bíblia. Essa é uma maneira muito interessante. Então a mulher que está aí com a taça, está aí montada num dragão de 7 cabeças, tal, né? E está embriagada com o sangue dos santos. Ou seja, esta mulher aí representa o quê? A Babilônia, uma cidade. Será que a Babilônia representa uma cidade? Porque a terceira mulher, a primeira nós já vimos, a segunda é esta aqui, né? A primeira é aquela que estava grávida lá. A segunda é esta. A terceira está lá no final do Apocalipse, que é a noiva pura, né? Virgem, que descia do céu, ataviada para o noivo, né? Que é a Nova Jerusalém. O que ela representa também? Uma outra cidade. Então aqui nós temos uma cidade corrompida e depois nós temos uma cidade santa. Bom, vamos ver, né? Nós temos aqui do lado uma outra figura que tem a ver mais com Apocalipse. Aí é algo que a gente vai falar num outro vídeo. Mas aí nós temos aí os maiores prédios do mundo, né? E aí a gente remete lá para o começo da Bíblia, a Torre de Babel, aquele espírito de orgulho, de grandeza, né? É o mesmo espírito que está lá no Apocalipse. E aí nós veremos sobre essa questão aqui. Bom, Babilônia representa uma cidade, porque a Babilônia ali na Bíblia tem a ver com o materialismo, né? E tem a ver também com a imoralidade sexual. E aí esse espírito de Babilônia se encaixa perfeitamente em várias cidades hoje do mundo. Você tem Hong Kong, você tem Las Vegas, você tem Nova York, você tem várias cidades do mundo que a gente poderia enumerar e que encaixa perfeitamente nesse espírito de Babilônia, né? Então Babilônia seria uma das cidades. Bom, mas a gente sabe que haverá Marte, porque ali muitos santos de Deus vão morrer, vão perder suas vidas, né? Por quê? Porque vão falar a verdade, vão falar contra o culto aos bens materiais, né? A sede de ter, de possuir, de amealhar, de enriquecer. Então, a verdadeira igreja, ela prega contra esse culto a Mamon, e também contra a prostituição, a idolatria, né, que é o culto ao corpo, que culto ao sexo, né? O sexo em si é algo bom, é perfeito, foi criado por Deus, mas aí a gente sabe que há a perversão do sexo, né? Então, também lá na Alemanha tem o Banco Frankfurt, na cidade de Frankfurt. É um prédio que tem lá umas estátuas, né, de pessoas nuas, de pessoas adorando o diabo, de pessoas adorando o dinheiro, né? Então são coisas assim bastante interessantes que nos leva a pensar, né, neste espírito da Babilônia que a Bíblia condena, que a Bíblia diz que Deus não tirou o povo dele de lá, mas aconselhou: sai dela, povo meu. Seria sair dessa geografia de Las Vegas, seria sair dessa geografia de Frankfurt, de Hong Kong, de outras cidades
que encaixaria nesse espírito aí de Babilônia? Ou seria sair desse sistema? Seria renunciar, né? O que esse mundo aí, esse mundanismo aí prega. Então, que a igreja possa sair, né, destas coisas que levam à ruína, à destruição, porque o juízo de Deus vai vir sobre a cabeça desse espírito aí de Babilônia, não é? Muito bem, irmãos. O que nos cabe agora a gente falar é a respeito do arrebatamento, porque há também, em relação ao arrebatamento da igreja, algumas controvérsias, né? Quando é que a igreja vai ser arrebatada? Antes da tribulação ou depois da tribulação? O retorno de Cristo é iminente, pode se dar a qualquer momento. E nós temos aqui o arrebatamento, a pré-tribulação, ou seja, a igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação. E os que acreditam assim, eles dizem, em primeiro lugar, dão referência sobre a rapidez, né? Que Cristo vai voltar rápido. Venho sem demora, por exemplo, é uma expressão do Senhor, né? Segundo, quem acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação, fazem referência à surpresa, como um ladrão da noite, né? E aí isso vai acontecer em relação a Israel, ou aqueles crentes que não estão preparados, né? Vão ter o elemento surpresa, mas a igreja verdadeira não. Os que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, em terceiro lugar, fala das diferenças de linguagem. Ao dia do Senhor, que é um sofrimento que vai vir sobre o mundo, sobre Israel, mas o dia de Cristo vai tirar a igreja antes desse sofrimento. Tem a diferença de chegada, aparição, santos, ou seja, isso vai acontecer com os santos, ou Jesus ele vai voltar com os santos, né? Quarto, expectativa da igreja. Jesus está às portas. Todas as gerações disseram que isso não essa geração não passará sem que isso aconteça. Quinto lugar, a igreja não passará pela tribulação, porque a referência eleitos e santos que vão sofrer lá no Apocalipse não se refere à igreja, se refere a Israel. Eu quero que você me dê aí a sua opinião, irmão. Já são 3 perguntas que eu estou fazendo para você, viu? Coloca lá a sua opinião, por favor. Sexto lugar, ênfase no conforto, né? Vamos encorajar um ao outro, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Bom, essa questão... Bom, a China, por exemplo, o Partido Comunista Chinês tomou o governo da China em 1959 e até então havia liberdade de culto e a igreja evangélica na China era enorme, né? Depois que veio o comunismo lá, muitos morreram, 50 milhões de pessoas na China perderam as suas vidas. E aí uma cristã famosa, Corrie ten Boom, essa cristã, ela falou o seguinte, olha, os pastores na China pregavam que a igreja não ia passar pela grande tribulação. E o que aconteceu é que veio uma grande tribulação na China, né, com o comunismo. E eles então pediram desculpas para a igreja, para os cristãos, né? Por quê? Porque o fato deles trazerem conforto para a igreja, dizendo que a igreja não vai passar pela grande tribulação, de certa forma é uma mensagem confortável, né? É muito melhor acreditar que a igreja não vai passar pela grande tribulação do que acreditar que ela vai passar pela grande tribulação. Mas, se nós ensinarmos que a igreja não vai passar pela grande tribulação e ela vir a passar,
os cristãos, na sua maioria, não estarão preparados, né? E aí muitos deles podem perecer na fé, podem cair na fé, né? Podem renunciar à fé. Sétimo lugar, os que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, é que haverá novos céus. Desculpa aqui. Voltando aqui um pouco. Bom, a tribulação é ira e a igreja não vai sofrer a ira, né? Ok, irmãos. Então aqui nós temos esse ensinamento da nossa terceira parte. Que Deus abençoe a todos.